Eu não achava que era uma aspas tão absurda assim do Lando, acho que o pessoal pegou muito ele pra Cristo por muito tempo. Eu disse aqui que eu acho que um cara tem que pensar desse jeito. A única falha dele nesse plano todo, digamos assim, foi não conseguir replicar, que era evidente também. Porque é isso, não é fácil ser 7 vezes campeão mundial, não é fácil ganhar 100 corridas. E o Lando Norris ele não consegue ganhar 10 corridas. Galera, o Lando Norris mudou de ideia, aparentemente. Parece que ele percebeu que o buraco é mais embaixo e ele mudou de ideia. Porque olha essa notícia aqui, ó. Norris muda de opinião sobre Hamilton. Abre aspas. O que ele conquistou é algo que eu não poderia imaginar. O piloto da McLaren parece ter mudado de perspectiva sobre conquistas do heptacampeão ao vivenciar esse desafio de chegar ao topo da Fórmula 1. O Motorsport.com provavelmente está fazendo essa manchete até meio irônica. Sim. Porque o que aconteceu foi o seguinte, rapaziada. Em 2020, após o Hamilton conquistar seu heptacampeonato mundial, o Lando Norris deu uma declaração que repercute até hoje. Ele basicamente virou escravo dessa declaração. Leia pra gente, por favor. Fico feliz por ele, mas isso não significa muito pra mim. Ele já tem um carro que pode vencer todas as corridas. Disse aí o Lando Norris sobre os 7 títulos mundiais do Hamilton, basicamente fazendo pouco caso do Hamilton por ter ganhado tantas corridas assim e tantos títulos em sequência, porque segundo o próprio Norris, ele tinha um carro pra isso. Uhum. Então não era tão impressionante assim. Mas o mundo girou, hoje Lando Norris está no topo do grid da Fórmula 1 e parece que ele mudou de ideia. Sim. Porque lá na cerimônia de estreia do filme da Fórmula 1, na Premiere, ele acabou dando essa declaração aí. O que ele conquistou na pista é algo que eu não poderia ter imaginado. Mesmo um campeonato seria ótimo, mas ele é 7 vezes campeão mundial e venceu mais de 100 corridas. Pois é, então o Lando Norris que falou que não era impressionante, agora mudou de ideia e agora acha impressionante o fato do Hamilton ter ganhado mais 100 coisas. Acho que é muito óbvio que o Lando aprendeu uma valiosa lição, né? Aprendeu uma valiosa lição, porque tipo assim, hoje ele tem o carro e ele não tá conseguindo nem vencer mais corridas que seu companheiro de equipe. Que dirá chegar perto dessas 100 corridas aí que o Hamilton venceu. Então, tipo assim, gente, não é ordinário um piloto ganhar 7 títulos mundiais, mesmo ele tendo um carro absurdo. Não é ordinário um cara ganhar 100 corridas, mesmo ele tendo um carro absurdo. Tem equipe na Fórmula 1 que conquistou 100 vitórias depois do Hamilton. Sim. Tá? A Red Bull, inclusive. Então, assim, não é qualquer coisa. O Hamilton tem números muito absurdos, o Hamilton, o Schumacher, o Verstappen. Esses caras têm números muito absurdos que não dá pra você botar na conta do carro. E o Lando Norris tentou fazer isso e quando ele teve a oportunidade dele, claramente ele deu com o burro na água, né? Sim, literalmente. Porque o que ele tá fazendo esse ano é, não sei se vergonhoso, mas é muito complicado. Dá pra dizer vergonhoso, acho. E ele próprio já falou que, pô, ele não tem desculpa pra não ganhar o campeonato esse ano. Ele tá disputando o campeonato com um cara que é muito bom, que é o Piastri, de fato é muito bom, mas é um cara que tem muito menos tempo de carreira do que ele, tem muito menos experiência do que ele, e que eu diria até que em boa parte das provas tem menos ritmo do que ele. Mas é um cara que tem mais cabeça do que ele, tem mais consistência do que ele. Então ele tá percebendo que não é simples fazer o que o Hamilton fez, e que bom que ele mudou de ideia, né? Que bom que ele mudou de ideia. De novo, eu disse aqui, até que na época, não na época, né, mas enfim, eu não achava que era uma aspas tão absurda assim do Lando, acho que o pessoal pegou muito ele pra Cristo por muito tempo. Eu disse aqui que o único defeito que eu acho que um cara tem que pensar desse jeito. A única falha dele nesse plano todo, digamos assim, foi não conseguir replicar, que era evidente também. Porque é isso, não é fácil ser 7 vezes campeão mundial, não é fácil ganhar 100 corridas. E o Lando Norris ele não consegue ganhar 10 corridas. Ele tem, acho que 6 vitórias, 7 vitórias. Enfim. Eu até acho que ele tenha se arrependido dessa aspas aí. E é por isso que ele fala que é algo de fato muito difícil de replicar. Mas eu acho que um pouco também é ele querer se livrar. Tipo assim, mano, por favor, eu não aguento mais que vocês me perguntem dessa merda. Eu já me arrependi. Tipo assim, vocês querem ouvir que eu me arrependi? Eu falo agora pra vocês. Eu me arrependi. Eu não deveria ter falado. O cara é muito bravo mesmo. E não tem nada que eu possa dizer agora. Por favor, parem de me torrar a porra da paciência. Que eu já tenho um problema demais, tá ligado? Pra vocês ficarem puxando essa merda de 2021. 2020, é verdade. Cara, não, é complicado, assim, é complicado. A gente vira refém das coisas que a gente fala, né? Mas é difícil porque, assim, ó, se a gente olhar aqui, olha a carinha de criança que esse jovem tinha, né? Lá em 2020, né? Então, eu fiz questão de pegar uma foto de 2020 pra vocês também terem o contexto de quem era o Lando Norris naquela época. Mas é normal falar besteira nessa época. É que, por exemplo, o que você falou é real sobre você bancar as coisas que você fala.
Se dá pra você pegar vários casos de atletas. Pra ficar dentro da Fórmula 1, você pega um Fernando Alonso da vida, sempre foi falastrão. Uhum. Mas o cara bancava, né? Sim. O cara bancava. Ia O cara passar chegava batido, na pista, ele fazia o que tinha que ser feito. Sim. Ou, enfim, ou hoje em dia ele tem 2 títulos mundiais pra apresentar. E aí, Uma cara, carteirada. você ter um título mundial já te coloca num lugar diferente em qualquer discussão. Agora, você ter mais de um, e aí independente de ser 2, 7, claro que Uhum. 7 é um negócio muito absurdo, mas você ter 2 ali ou mais, também já te coloca num outro lugar perto dos caras que tem só um. Sim. Então, o Lando Norris não tem nenhum, nem 2. Uhum. E não sei se vai ter até o final da carreira, até as coisas estão caminhando para que ele não tenha. Então fica muito complicado ele falar esse tipo de coisa se ele não vai conseguir bancar depois, né? Fica, de fato. Tipo assim, você pega o Muhammad Ali chegava nas entrevistas e falava que ele era o melhor e que ele Uhum. ia acabar com o cara no primeiro round. Aí ele ia fazer o quê? Acabar com o cara no primeiro Acabava round. com o cara no primeiro round. Aí o pessoal chamava ele de arrogante ou do melhor boxeador de todos os tempos. Sim. Entendeu? Uhum. Agora, se ele falasse isso, aí de vez em quando perdesse, aí não baixa essa cabeça, Ia ficar chato pra ele. ia ficar feio, né? Ele não Sim. ia ser o melhor boxeador de todos os tempos, Uhum. né? Considerado, né? Por Sim. alguns. Então, é isso que o Lando Norris precisa ficar de olho. Não, de fato. Mas, né, antes tarde do que nunca, né? Uhum. Não, e é isso que você falou que é muito importante também. O Lando Norris de 2020 era literalmente, né, um moleque na Fórmula 1. É natural que o cara não tinha a maturidade, que ele não tinha talvez o filtro necessário pra evitar de Pra se falar preservar, né? coisas que podem prejudicar ele. Eu acho que é natural. Hoje o cara é mais experiente, o cara já tá num carro que briga por título. E aí acho que também a maturidade chegou pra ele, né? E aí ele é meio improvável que o Lando Norris volte a falar algo assim que coloque ele em tantos problemas como essa aí É, colocou. de fato. Eu acho que o que pega mal também pra ele nessa situação toda é o fato de que o Hamilton sempre foi um cara que tratou ele com um certo carinho, assim. Né? Especificamente o Lando Norris, o Hamilton sempre tratou com um certo carinho ali, pelo menos nas declarações públicas, ele sempre elogiou o Lando, sempre Sim. falou que o Lando era talentoso. Eu lembro do GP da Áustria de 2021, que o Hamilton, acho que ele teve que perseguir, ou ele foi perseguido pelo Norris, que acabou sendo pódio naquela corrida, inclusive, por algumas voltas ali, por bastante tempo. E aí ele elogia o Lando no rádio, e depois eu acho que ele elogia até na entrevista pós-corrida, e o Lando até fica todo feliz, fica todo Uhum. fofo que ele recebeu o elogio do Hamilton e tal, não sei o quê. E eu acho que isso, essa maneira de tratar ali, é até uma certa questão por eles serem da mesma nacionalidade também, os dois serem da Inglaterra, tem toda essa questão envolvida ali. Então eu acho que o fato do Hamilton ter tratado ele muito bem e receber em troca esse tipo de declaração, depois aquela outra declaração do Hamilton na cool down room, né, de algum GP que eles ficaram Sim. juntos no pódio, que o Hamilton elogia o carro da McLaren e ele fala tipo, você já teve sua chance, de uma maneira meio passiva-agressiva ali. Esse tipo de coisa acabou colocando um peso naquela fala de 2020 maior do que tinha. Sim. E aí, o acúmulo de coisas foi fazendo o Lando até ficar com uma pecha que talvez ele nem mereça, tipo, porque às vezes o cara só falou um negócio meio sem propósito. É igual quando em Drive to Survive, por exemplo, o Lando vira e fala que ele não tem nenhuma empatia pela Empatia. situação do Daniel Ricciardo naquela época, que naquela época estava ameaçado de cair da McLaren. É, é uma coisa que ele fez um comentário ali meio sem propósito pro assessor de imprensa dele, e aí alguém ouviu e virou declaração, Uhum. entendeu? Então, tipo, o cara acaba sendo refém, mas ele tem que saber disso e tem que se preservar, né? O Hamilton, por exemplo, não dá mais esse tipo de declaração. Ele sabe, com É, 38 anos, 39, sei lá quantos anos ele tá, ele sabe como se preservar, né? sim. O Lando não sabia. Agora sabe. Hoje em dia sabe um pouco mais, mas ainda se atrapalha às vezes. Mas aí, não, se atrapalhar às vezes vai, né? Mas é que essa aí acho que até saiu um pouquinho aí Do meio que, tom, fora do do tom. tom, assim, exatamente. Apesar que eu disse aqui, eu volto a dizer, não acho que tenha sido uma declaração tão absurda, porque eu acho que o atleta tem que pensar isso e não é incomum. Tipo assim, mais pessoas já te falaram que, não, com o carro do Hamilton, com o carro do Schumacher, eu poderia fazer igual. Ou, eu acho que eu sou melhor que, sei lá, o CR7 fala que ele é melhor que o Pelé, melhor que o Messi, Melhor. né, o melhor. Por aí vai, eu acho que esse tipo de coisa é normal. De novo, o único problema é ele não conseguir sustentar, né? Porque o próprio Verstappen, eu sempre trago esse exemplo aqui, o próprio Verstappen em algum momento falou também, tipo assim, não, eu acho que com um carro que pudesse ser campeão mundial como o do Hamilton tem hoje, eu poderia ser. E quando ele teve, ele foi lá e foi. Então eu acho que a diferença é só essa, é só conseguir ou não Realizar. sustentar a bronca, exato, Exatamente. Mas enfim, comenta aí o que vocês acham aí sobre o Lando Norris, o que vocês acham sobre
essa polêmica aí da fala dele, porque, enfim, ele não se ajudou, não se ajudou. Ó, o Gabriel Evangelista falando aqui, o Lando precisa acordar para a vida. Não sei se ele vai ter outra chance boa de ser campeão. O Alonso, que é muito melhor que ele, só foi campeão porque a FIA proibiu troca de pneu para parar a Ferrari. Você concorda ou você Não, acha não que sei se eu concordo com isso. exagerou um Com pouquinho? essa última parte aí, pelo menos. Com a primeira eu concordo também, sim. com a última acho complicado. Francis Maciel, também água batendo na bunda, não é, senhor Orlando? Bateu na bunda, Francis. A água bateu e bateu legal. Eu diria que a bunda dele tá molhada. Tá, de fato. Né? Não é que tá chamuscada, não, tá molhada. Manu Amorim falando aqui, ó, em 2020 eu também falava coisas nada a ver sobre o Hamilton. Hoje eu sei que não é bem assim, pessoas mudam e aprendem. Exatamente. A única diferença de você pro Lando Norris é que você podia falar, sei lá, na sua conta do pra Twitter sua ou na mãe, sua casa, exato. pro seu pai, o pros Lando seus Norris amigos. falava em um microfone pra todo mundo ouvir, né? Aí, de fato, fica um pouquinho mais chato pra ele, mas eu acho que é um processo natural também. O cara era novo. Hoje, essa Fórmula 1 atual, os pilotos entram muito cedo, entram com 17, com 18 anos, tá ligado? É natural que os caras deem uma passada do ponto ali, mas depois eles vão aprendendo que como manter a cordialidade, digamos assim. Pois é. Quem Pô, mais? o próprio Bortoleto esse ano falou num rádio, durante uma prova, que da próxima vez que ele visse o Kimi Antonelli em pista, ele ia enfiar o cara no muro, tá ligado? Você acha que um cara com 5, 6 anos de Fórmula 1 ele vai falar isso? Não vai, tá ligado? Depende, às vezes fala. Diferente. Porque eu tenho que ver que o Gabriel é agenciado pelo Alonso, que outro dia falou que o Hamilton... Não, mas aí é um caso... O Hamilton não sabia largar de trás da pole. É um caso muito singular de uma história de amor e ódio que já dura por anos e, enfim, não dá pra gente levar como regra. Daqui 2 anos vai fazer 10 anos dessa história de amor e ódio. O Ezra Avilar falou aqui, ó, aparentemente não é tão fácil vencer com o melhor carro. E com o melhor carro, humilhei o Max Verstappen no Fórmula 1 23. Perfeito. Wesley. Parabéns aí pela sua glória. O que tá faltando pro Lando Norris é uma pitada de Wesley. Exatamente. Ele ia pilotar melhor. Sim. O Galani tá falando aqui que vacilando Norris é uma piada emocional de uma batata. Pô, vacilando Norris é boa. É bom. Fernanda Costa falando que o GP da casa de 2024, ele ficou putinho. Ficou? Ele não tava putinho com a McLaren, especificamente, por ter feito uma estratégia ruim pra ele? Ele tava puto com muitas coisas, acho. Enfim. Francis Maciel, ó, embora eu torci muito pra ele, né, pro Lando, não ser campeão no início, hoje torço pra ele dar a volta por cima. É normal mudar de ideia. Exatamente, perfeito. Todos temos o direito de nos arrependermos. Exatamente. Você, aí, atrás da tela, só não tem o direito de se arrepender de não ter comentado aqui. Ok, justo. Então, verdade.